competência. O regime de competência você vai contabilizar de acordo com a competência da despesa. O que é competência? Por exemplo, quando vocês vão pagar uma conta, né, a conta de, digamos que o salário, acho que o salário é mais claro. Você vai pagar o salário do mês de junho, né? Então, o funcionário trabalhou todo o mês de junho, de 1º a 30, e recebe o salário quando? Vai receber até o 5º dia útil do próximo mês, que é julho. Então, você está pagando uma despesa com salário no mês de julho, mas essa despesa se refere ao mês de junho, porque foi quando o funcionário trabalhou. Então, isso aqui é o regime de competência, é a competência a que se refere a receita e a despesa. Então, tendo como base o conceito, seria as receitas e as despesas são consideradas em função do seu fato gerador. É quando ocorreu o fato gerador, e não em função do recebimento ou pagamento da recebimento da receita ou pagamento da despesa, certo? Já o regime de caixa, sim, você vai contabilizar de acordo com o recebimento ou pagamento. O exemplo mais claro de regime de caixa, a gente pode dizer que é o imposto de renda pessoa física. Então, quando você faz uma declaração de imposto de renda pessoa física, você não considera por exemplo, o mês de dezembro, que você recebe em janeiro, você considera pelo pagamento de janeiro, e não porque ele é referente a dezembro. Então, muda o período, muda o ano e vai ter diferenças nesses valores, certo? Claro que a gente nem percebe isso, porque acaba vindo no próprio comprovante de rendimentos, ele já vem ali o valor certinho. Mas o importante frisar é isso, que eu tenho competências diferentes, e quando eu falo em competência, eu estou falando do período a que se refere, né? Então, eu tenho salário de março, salário de abril, salário de maio, salário de junho. Então, cada mês desse é uma competência. Eu estou me referindo a competência março, é a mesma coisa que eu dizer, estou me referindo ao mês março. Ou estou me referindo à competência 2019, eu estou me referindo ao ano 2019. Então, quando a gente faz o imposto de renda pessoa física, agora 2020, que até o prazo é amanhã, né? Último dia, nós estamos fazendo o imposto de renda 2020, mas a competência dele é 2019, porque você vai estar fazendo eles com referência a tudo que foi recebido ou pago em 2019. Então, para deixar bem claro o que quer dizer essa palavra competência. E o caixa é mais natural, né? O caixa é data de pagamento e recebimento, ok? Então, são diferentes. Bom, eu posso contabilizar, por que eu tenho que escolher um, por que eu tenho que escolher outro, né? Então, o que acontece? O regime de caixa ele considera as receitas e despesas do exercício em que efetivamente são recebidas e pagas dentro desse período. E o regime de caixa ele não é aceito na contabilidade das empresas. Então, ele é aceito para as pessoas físicas, mas não é aceito para as empresas. Então, é essa a diferença. Então, assim, na verdade, a gente nem aborda muito aqui o regime de caixa, apenas para fazer essa diferenciação do regime de competência, porque o que a gente precisa ter conhecimento é o do regime de competência. Então, um exemplo então do registro de operações decorrentes de regime de competência de exercício. Então, compra de material de escritório a prazo em julho, o qual será consumido em agosto e cujo pagamento se dará em outubro. Qual é a competência? Eu comprei o material a prazo, material de escritório, no mês de julho, mas eu não usei ele. O que aconteceu com esse material? Ele ficou em estoque, tá? Quando que eu consumi ele? Quando que eu usei esse material? Foi usado em agosto. E quando que eu vou pagar? Eu fiz um acerto lá com fornecedores, eu vou pagar só lá em outubro.
Mas o que vale para o regime de competência? Qual é a competência desse material? É quando ele foi utilizado, quando ele foi consumido, né? Nós falamos muito em consumo de despesa e ganho de receita, mas esse consumo e ganho, isso está se referindo à competência. Então, se o material foi consumido em agosto, é a competência de agosto. Então, não é lógico considerar a despesa no mês de aquisição, nem no mês de pagamento, mas no período em que o material for consumido, e que neste exemplo é o mês de agosto. No regime de competência, deve ser dada atenção especial ao reconhecimento do fato gerador da receita e da despesa. Então, reconhecer o fato gerador. O que gerou aqui? Por exemplo, o fato gerador da despesa de material de escritório é o consumo dele, e não a compra ou pagamento. Tá? Então, é o efetivo consumo. Sempre que eu estiver tratando de despesa, eu estou tratando de quando eu vou consumir ou da realização, né? No caso dos salários. Os salários do funcionário, quando que o funcionário prestou aquele serviço para a empresa? Foi no mês de junho. Quando que ele vai receber? Em julho. Então, o consumo foi em junho. Então, devido a essas questões, eu vou precisar fazer alguns lançamentos de ajustes no final do período. Para quê? Para que eu tenha a contabilização referente à competência e não a contabilização se foi pago ou não, certo? Então, para uma apuração mais correta de resultados dentro do exercício social, é necessário que, além dos registros das operações normais, sejam feitos lançamentos de ajustes no final do período para a proteção das despesas a pagar e receitas a receber. Então, vocês viram que aquele lançamento de zeramento de despesa e zeramento de receita, ele também é um lançamento de ajuste. Então, agora nós vamos fazer outros lançamentos de ajustes. Se uma empresa obteve uma receita, gerou, mas ainda não recebeu o dinheiro e tampouco foi feito qualquer registro contábil, debita-se conta de ativo e credita-se uma conta de receita. Ou seja, a empresa gerou a receita, mas ela não recebeu em dinheiro e não foi feito qualquer registro contábil. Debita-se uma conta de ativo e credita-se uma receita. Por quê? Porque a receita aconteceu. Ela tem o direito a receber, mas não recebeu ainda. Então, o que ocorre? Qual é a conta que eu tenho lá no ativo? Eu vou ter uma conta de direito, que pode ser clientes a receber, ou serviços prestados a receber, receitas a receber. Vou ter uma conta lá no ativo que configure um direito. E vou acreditar lá a conta de receita referente àquela receita. Prestação de serviços, receita de serviços, receita de comissões. Então, lá na conta de receita eu discrimino que tipo de receita é. Na conta do ativo eu vou discriminar se eu tenho um direito, se eu já recebi, certo? Se uma empresa incorreu numa despesa ainda não paga em dinheiro e se nenhum registro contábil foi realizado, debita-se uma conta de despesa e credita-se uma conta de passivo. Então, por exemplo, a empresa incorreu numa despesa. Então, se incorreu, consumiu, realizou aquela despesa. Só que mesmo que ainda não foi paga, então o dinheiro não sai do caixa, não sai do banco, eu vou pagar ela no próximo mês, no próximo ano, não sei quando. Então eu vou creditar uma conta de passivo, porque eu estou fazendo uma obrigação, eu tenho uma obrigação a pagar. E a conta de despesa, né, claro, pela ocorrência da despesa. Por que ele fala ali se nenhum registro contábil foi realizado? Porque ele está se referindo que essa despesa ela pode ter sido contabilizada previamente, né? Mas aqui no caso é para deixar claro que eu não sei se não acabou deixando confuso, né? Se nenhum registro contábil foi realizado, é mais nesse sentido. Então, registro de operações decorrentes do regime de competência. Se eu tenho uma despesa a pagar, o fato ocorreu dentro do período contábil, mas ainda não foi paga, né? Como se fosse o salário de junho, que eu vou pagar só em julho.
Receita a receber. Foi gerada dentro do período contábil, mas ainda não foi recebida. Eu prestei um serviço para o meu cliente no mês de junho, mas ele vai me pagar em 3 vezes, julho, agosto, setembro. Então, ela ainda não foi recebida nenhuma parte, certo? Como que ficaria, então, os lançamentos? Se fosse uma prestação de serviços a prazo, eu vou debitar serviços a faturar ou clientes a receber, né, uma conta do ativo, que é um direito, e vou acreditar a receita de serviços, que é uma conta de receita. E quando eu for receber esse serviço, então eu vou debitar caixa, se eu receber em dinheiro, ou banco, se por acaso o cliente pagar por boleto, certo? Se o cliente pagar por cheque, esse cheque ele entra no caixa, porque eu vou ter que depositar no banco. Então, essa ideia de empresa que você tem que ter, né? Daí isso aí vai depender da experiência de cada um. Para quem já está no mercado de trabalho, vai ser mais fácil esse raciocínio, né? Como é que eu estou recebendo em caixa e não vai para o banco? Bom, porque os cheques dos clientes, eu estou recebendo em cheque, né, e não vai para o banco. Os cheques dos clientes, eles entram para o caixa da empresa e no outro dia que eu vou fazer o depósito no banco, ok? Então, quando que o recebimento vai para o banco? Quando eu tenho um boleto ou quando o cliente deposita diretamente na conta do banco. Se não, vai entrar no caixa. Agora, quando eu pago, sim. Quando eu pago com cheque, o dinheiro sai do banco. Quando eu pago com dinheiro, o dinheiro sai do caixa, tá? E, na verdade, eu vou acreditar ali pelo recebimento de serviços. Eu estou recebendo, né? Se for caixa ou banco, indiferente. E vou acreditar serviços a faturar ou clientes a receber. Por que eu estou acreditando essa conta do ativo? Porque eu tenho que dar baixa dessa mesma conta de direito que eu tenho aqui em cima. Então, no primeiro momento, é a realização da receita. A empresa prestou serviços, eu tenho um direito, né, a receber, então eu vou debitar essa conta do ativo que representa um direito, que pode ser serviços a faturar ou clientes a receber, e quando eu recebo, eu tenho que dar baixa, e daí para dar baixa eu vou fazer o lançamento inverso, ou seja, o que eu estava debitando aqui, eu vou creditar aqui, né? A receita de serviços já foi registrada, de acordo com o mês de competência, e agora só faltou eu registrar o recebimento dessa receita, ok? Pela despesa com salários, não paga dentro do mês, então eu vou debitar despesas de salário, conta de despesa, creditar salários a pagar, conta de passivo. Então esse aqui é o caso do salário de junho, que eu vou pagar em julho. Então, em junho, eu debito despesas de salário e credito salários a pagar. Em julho, eu vou debitar os salários a pagar para dar baixa dessa obrigação e vou creditar caixa ou banco conta movimento, dependendo se eu paguei em dinheiro ou com cheque, certo? Bom, agora nós temos também os desembolsos que se transformarão em despesas. O que é o desembolso? O desembolso é o momento em que a empresa realiza o pagamento, é quando sai o dinheiro do caixa. Eu costumo brincar até, né? Quando sai o dinheiro do bolso. Mas na verdade é quando sai o dinheiro do caixa, ocorre esse desembolso, que vai se transformar em despesa. Qual é a regra geral? Se um desembolso beneficiar mais de um exercício contábil, mais de uma competência, né? Deverá ser debitado a uma conta de ativo. Ao final de cada período, é necessário determinar qual parcela foi usada ou consumida, considerando a despesa, aparecendo na demonstração do resultado do exercício, e qual a parcela ainda não foi usada ou consumida e que se tornará despesa em períodos futuros. E até lá continuará a aparecer no ativo do balanço. Não deu para entender nada, né? Porque precisamos do exemplo. Vamos ver se ele dá o exemplo aqui. Eu vou adiantar para vocês. O que é um desembolso, então, que vai beneficiar mais de um exercício contábil?
Isso aqui é o exemplo clássico do pagamento de seguro. Porque geralmente eu faço o pagamento do seguro e esse seguro ele vai valer por 1 ano. Então o que ocorre? Eu já fiz o pagamento total do seguro, mas eu ainda estou consumindo esse seguro e vou consumir por 1 ano. Então ele vai pegar parcela de um exercício e parcela de outro exercício. Então eu preciso fazer um ajuste, porque eu não posso largar tudo em despesa. Senão, quando eu for fazer uma prestação de contas, o que vai acontecer? Eu vou ter lá no mês de março um valor de seguro altíssimo, no mês de abril eu vou ter um valor de seguro zero. E daí eu tenho que explicar, não, é porque ocorreu a renovação do seguro, não sei o quê. Não, essa não é a forma correta de fazer. A forma correta de fazer é eu dividir esse seguro nos meses em que ele vai ser consumido. Então, se ele vale por 1 ano, eu tenho que dividir esse consumo de despesa por 12 meses. E a cada mês eu vou lançar uma parte em despesa. Certo? Então, o procedimento contábil. Na data do pagamento ou criação da obrigação a pagar, debita-se uma conta de ativo. No final de cada período beneficiado pelo gasto, transfere-se a parcela proporcional para uma conta de despesa. Então, eu vou deixar lá no meu ativo essas despesas que ainda não ocorreram. E a cada mês que passa, então eu pego essa despesa que está lá no ativo e vou largando ela em despesa, tá? Somente a parcela proporcional. Então, o primeiro item está dizendo que eu vou deixar essa obrigação lá pagar no ativo, enquanto não debito a despesa com seguros total, eu vou debitar seguros antecipados, por exemplo, e vou creditar seguros a pagar, ou vou creditar a caixa, se eu fizer o pagamento de seguro à vista. E no final de cada mês, eu vou lá, pego uma parcela proporcional daquele mês, que está lá no ativo, e vou transferir para uma conta de despesa. Bom, existem certos ativos provenientes de desembolsos realizados no período corrente que beneficiam o exercício seguinte ou subperíodos de tal exercício. Daí aqui é que ele está trazendo, é o caso do prêmio de seguro pago antecipadamente, usualmente remunerado à seguradora por 1 ano de cobertura de seguro. Neste caso, temos um típico exemplo de despesa paga antecipadamente, classificável ao ativo circulante, ou não circulante. Geralmente é ativo circulante porque o seguro é de 1 ano, então ele não ultrapassa o exercício subsequente. Mas isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então, aqui está o exemplo. Na contratação de seguro, pago à vista, eu vou debitar seguros a apropriar, que é a conta do ativo, ou seguros pagos antecipadamente, e vou acreditar de onde está saindo o dinheiro, caixa ou banco, que por acaso também é a conta do ativo, só porque é à vista. E depois, para passar a reclassificar essa despesa que está lá no ativo e classificar ela como despesa, eu chamo isso de apropriação. Então, eu vou debitar a despesa de seguro, só que agora somente aquela parcela referente ao mês, e vou acreditar seguros apropriar ou seguros pagos antecipadamente. É importante que essa conta seja a mesma que foi debitado, porque daí eu estou dando baixa daqueles valores que estão lá no ativo. Em relação ao estoque de produtos e de outros materiais. Bom, os estoques de produtos e mercadorias que estão no ativo de uma empresa, eles transformam-se em despesas quando são vendidos, pois são componentes dos custos das vendas. Então, o momento que ele incorre ou que ele é consumido é apenas quando ele é vendido, certo? Só que eu compro esse material ele vai primeiro para o meu estoque, ele fica lá no ativo.
No momento que eu vendo, eu tenho que transformar esse material que está no ativo em despesa. Por quê? Porque somente a despesa é confrontada com a receita para a verificação do lucro, para saber se eu vou ter lucro ou prejuízo. Então, o lucro ou prejuízo, ele é calculado por meio do confronto das despesas e das receitas. Né? Só que eu só vou ter esse confronto quando eu pegar somente a parte que foi vendida, que está lá no estoque, vou dar baixa no estoque e vou passar para a despesa. Então, por serem materiais adquiridos em quantidades suficientes para serem utilizados, às vezes, em mais de um período contábil, são registrados por ocasião das compras em conta de ativo, tornando-se despesa somente quando são consumidos. Ok? Então, eu tenho o estoque de produtos e mercadorias e tenho outros materiais, por exemplo, os materiais de escritório. Às vezes, material de escritório não é um valor muito alto, geralmente, né? Mas digamos assim que eu compro uma quantidade grande de folhas de ofício e eu vou demorar para consumir tudo aquilo, porque eu quis aproveitar um desconto ou algo assim. Então, neste caso, que a compra é grande, que vai ser usada em mais de um período, então sim, eu vou fazer esse ajuste. Ok? Um exemplo. Na compra do material para a prestação do serviço, eu vou debitar o estoque de mercadorias, comprei o material, ele foi para o meu ativo, e vou acreditar a caixa ou banco conta movimento, caso essa compra tenha sido à vista, né? Que é uma conta de ativo também. Quando eu consumo esse material na prestação de serviço, daí sim que eu vou passar para a conta de despesa, que no caso é o custo do serviço prestado, e vou acreditar o estoque de mercadorias. Então aqui eu estou dando baixa no estoque. Esse aqui é o lançamento de baixa. Certo? Por quê? Porque anteriormente ele entrou lá no meu estoque e agora